Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, que nos diz assim: Irmãos, o conhecimento incha. A caridade é quem constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Quanto ao comer as carnes de animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses no céu e na terra, e muita gente pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. E ainda para nós, existe um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo existe, e nós também existimos por Ele. Mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, alguns habituados até o presente ao culto dos ídolos comem da carne dos sacrifícios como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos. E assim a sua consistência, que é fraca, fica manchada. E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se o alimento é ocasião de queda para o meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar meu irmão. Amados irmãos e irmãs, o que é que estava acontecendo aqui na comunidade de Corinto? Deixa eu explicar bem para vocês. Ali na comunidade de Corinto, muita gente, muitos pagãos, ofereciam carnes aos ídolos. Então você tinha uma noção de que essa carne era uma carne impura, porque se era oferecida a um ídolo, então essa carne era ruim. Claro que depois a gente vai ver aí versículos que vão dizer que não tem nada a ver, né? Que a maldade é aquilo que sai, não é aquilo que entra, mas não vou entrar nesse mérito hoje. E aí Paulo começa a fazer algumas exortações à comunidade. Primeiro, o conhecimento incha, né? Saber demais você só fica inchado, grande, né? Mas é a caridade, é o amor que constrói. E aí, Paulo começa a explicar melhor essa questão da carne à luz disso, no versículo 4. Ele diz assim, ó, vamos lá. A gente sabe que ídolo não existe, ídolo é nada. Então, comer carne dos ídolos não tem nenhum problema. Paulo já sabe disso. Mas, no versículo 7 ele diz, olha, mas tem um problema. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Né? E aí, quando a gente vai fazer isso perante esses que não têm esse conhecimento, nós estamos causando escândalo. Preste atenção que eu vou orientar, né, diante disso. Vamos pensar para o agora. Né? Deixa eu vir aqui para um exemplo bem simples. Digamos que tem alguma coisa bem simples. Eu vou dar um exemplo aqui, é o que está vindo na minha cabeça. Né? Quando a gente comunga a Eucaristia. Não sei se você sabe disso, mas você pode mastigar a hóstia. Não tem o menor problema. Né? Inclusive é carne, né? A gente compreende isso, que a transubstanciação aconteceu, é carne. Eu posso mastigar, engolir, não tem nenhum problema. Mas para algumas pessoas parece que é escândalo ver alguém mastigando a hóstia, né? Parece que é absurdo. E aí, às vezes, a gente começa a querer atrair atenção para isso, escandalizando outras pessoas. Não precisa você escandalizar o outro de um conhecimento que você tem extra. Mas pelo contrário, se você percebe que alguma coisa que você sabe que é besteira, mas que fazer isso evidentemente pode causar queda no outro, é melhor você evitar. É melhor você não escandalizar o outro. Isso acontece, por exemplo, muitas vezes com exposições em redes sociais. A gente expõe tudo, e aí as pessoas que olham, elas sabem que você é vitrine. O que você faz ou o que você deixa de fazer é vitrine. Às vezes o que tu está fazendo não tem nada de errado, mas na cabeça do povo tem. Você tem completa consciência que tu não está pecando, que tu está fazendo a coisa certa, mas as pessoas não entendem. E por elas não entenderem, por elas não terem o conhecimento, acaba que aquela tua exposição, aquilo que você postou, ela causa pecado na vida do outro. Meu irmão, se isso acontecer, então ame o outro, tenha caridade, não poste. Sabe? É importante você entender isso. Às vezes, aquele que não entende muito bem, uma coisa tão simples pra gente pode causar perdição para o outro. E ter caridade com a realidade do outro é importante. Olha, eu falo isso muitas vezes, né? Vou finalizar com isso. Uma pessoa falava comigo recentemente e dizia assim, José Lucas, deixa eu perguntar uma coisa.
Porque às vezes informação, os padres não expõem tal coisa, o povo não expõe esse detalhe que era tão importante. Eu disse, minha irmã, pensa comigo. Se eu for expor esse detalhe, eu vou desconstruir uma fé do povo. E talvez eu não consiga reconstruir essa fé. Então, destruir a fé, a preço de nada. Eu preciso ter zelo pela fé do outro. Eu preciso ter zelo pela salvação do outro. Eu preciso ter zelo pela vida do outro. Então, eu queria que você pudesse pensar sobre isso, né? O zelo pelo outro, para não escandalizar, para não destruir, para não gerar no outro ocasião de pecado. Outro exemplo que veio à minha cabeça agora. Tu quer fazer um comentário, né, sobre algum problema na tua pastoral. Tem para que você expor para os outros? Vai ser escândalo para quem não está na pastoral. Entende? Então, a gente tem que ter muita prudência, tem que ter muita sabedoria diante dessas realidades. E é isso que Paulo falou ao povo de Corinto, é isso também que a gente pode trazer para a gente hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite aqui no canal, para o estudo do Evangelho também desta quinta-feira. Até já!